Boa tarde, pessoal. Aqui é o professor Flávio Chiara, do curso Excel se aprende em casa. Vou começar hoje uma nova videoaula. Aliás, vou aproveitar este vídeo para divulgar mais duas turmas que estão abertas em venda, né? Eu tenho uma turma de sábado das 8 ao meio-dia que começa agora no dia 29. Para quem tiver interesse, ainda tenho uma vaga para essa turma. E eu tenho também uma turma de segunda e quarta, das 19 às 22. Essa turma de semana, que é 2 vezes por semana, aliás, ela tem ainda 2 vagas, tá bom? A previsão de início dessa segunda turma é na primeira semana do mês de maio. Então, também, se alguém tiver interesse, basta entrar em contato e vamos começar esse novo curso, tá bom? Muito bem, vamos à nossa videoaula. Então, a ideia dessa videoaula é mostrar para vocês como é que eu crio um gráfico que mostre não somente os valores de vendas absolutos de veículos, dessas 4 montadoras nesses 3 anos, mas que mostre também o percentual de participação de cada uma delas. Ou seja, o gráfico vai mostrar tanto números decimais quanto números percentuais. Claro que para isso eu preciso criar aqui embaixo, numa nova tabela, os valores de participação de cada uma delas. E isso é bem simples, né? Aqui, por exemplo, na célula C10, o ano de 2014 da GM, eu vou digitar igual esse valor aqui, que é o valor de venda de 2014 da GM, e vou dividir pela soma das vendas das 4 montadoras. Lembrando que esse valor aqui embaixo, para que eu consiga puxar a alça de preenchimento para todos, eu preciso torná-lo uma referência absoluta. E para isso, né, basta que eu digite aqui antes da coluna um cifrão e antes da linha também um cifrão. Desse jeito eu travo esse endereço. Mas isso vocês já sabem, né? Se eu quiser também, ou se vocês acharem melhor, vocês podem apertar a tecla F4, que também vai colocar automaticamente esses cifrões e vai tornar essa célula um endereço absoluto. Tá ok, pessoal? Então, feito isso, eu dou Enter. Veja que aparece aqui um número decimal e eu posso transformá-lo em percentual, que aliás é a ideia, né? Então, basta que, estando selecionado, eu clique no botão percentual, ele já vai multiplicar por 100, e ainda colocar o símbolo percentual e arredondar. Então, vejam, 19% é a participação da GM diante das outras 3 montadoras nesse montante aqui de baixo. Feito isso, posso simplesmente puxar a alça de preenchimento para baixo e depois puxar a alça de preenchimento para o lado. E aí eu tenho a participação de todos os anos das 4 montadoras. Para ficar mais visual a montagem desse gráfico, eu vou colocar valores fictícios aqui embaixo. Vou digitar aqui, por exemplo, 10%. Mas esses valores vão existir aqui apenas para que eu possa usá-lo e mostrar no nosso gráfico. Tá? Então a gente vai digitar e depois não vai precisar utilizar, porque eu não tenho como somar aqui simplesmente os percentuais, que não vai dar um valor correto aqui, né? Eu teria que somar os absolutos e dividi-los para poder dar esse percentual correto aqui. Não é simplesmente como somar valores decimais. Bom, feito isso, pode selecionar aqui a tabela de baixo inteira, né? Selecionamos ela, vamos até o menu Inserir, e aqui no menu Inserir, nessa opção de gráficos aqui, eu vou clicar na setinha do primeiro botão, que é o gráfico de barras, e vou escolher aqui, por exemplo, eu tenho algumas opções aqui, né? Colunas alinhadas, 100% empilhadas nesse caso, ou simplesmente empilhadas. Eu acho que o empilhadas vai cair bem aqui, porque ele vai mostrar também não só a participação, mas como a altura total de cada venda. Então eu vou escolher aqui, ó, colunas empilhadas, vou clicar e vejam que o gráfico já aparece para nós aqui, né? Aumentar um pouquinho ele para ficar mais visual. Vejam que eu tenho aqui, ó, a linha da GM, da Volkswagen, Fiat, Ford, Total. Eu não quero mostrar dessa maneira. Eu quero que ele faça uma inversão para mostrar aqui embaixo as montadoras e em cima os anos. Então, para isso, com o gráfico selecionado, eu vou clicar aqui, ó, em alternar linha barra coluna. Quando eu clicar aqui, olha só. Agora eu tenho os 4 anos, 2014, 2015, 2016, e eu tenho as montadoras aqui embaixo, tá certo? Muito bem. Feito isso aqui, o que eu vou fazer agora? Eu vou clicar em qualquer um desses segmentos, eu vou usar primeiro aqui esse que corresponde aos 10%, clico nele, os 3 aqui dos 3 anos ficam selecionados, e aí eu vou em Design, aqui na minha ferramenta de gráfico, que aparece depois que eu insiro um gráfico, e escolho aqui, ó, adicionar elemento gráfico. Rótulos de dados, e vou colocar rótulos de dados ao centro. Ao clicar, vejam que os 10% aparecem aqui, ó, tá vendo?
Vou fazer a mesma coisa com as outras. Clico na laranjinha aqui, que é da Ford nesse caso, é só olhar a legenda aqui embaixo. Adicionar elemento, rótulos e dados, e escolho também ao centro. Clico na cinza, que é a Fiat. Adicionar elementos, rótulos e dados, centro. Então está aí aparecendo as participações. Clico nessa laranja mais escura aqui, que é a Volkswagen, né? Rótulos e dados e centro. Mais um. E por último, a GM, que é esse tom de azul. Adicionar rótulos e dados e centro. Então está aqui, ó, todos os percentuais de participação de cada uma delas. Esse 10% aqui em cima, agora o que eu vou fazer? Eu vou clicar nele, os rótulos ficarão selecionados, clico o botão direito e vem aqui, ó, formatar rótulos e dados. Quando eu clicar, vai aparecer esse painel lateral, e nesse painel lateral, o que eu vou fazer? Eu vou escolher essa primeira opção aqui, ó, valor a partir das células. Clico aqui, abre uma caixa de diálogo que me permita selecionar um intervalo, e aí eu vou selecionar na tabela de cima somente os totais. Feito isso, aparece aqui o intervalo, clico no botão OK e tiro o valor aqui, ó. Vejam agora que lá no gráfico, posso até fechar esse painel, tá? É só clicar no xizinho que ele fecha e veja que no gráfico aqui eu tenho os totais agora. Esses totais aqui, eles não precisam ser representados por nenhum objeto gráfico. Então eu posso simplesmente clicar nessa parte azul, que eu vou selecionar as três, e lá no menu formatar das ferramentas de gráfico, em preenchimento da forma, eu vou clicar na setinha dela e vou escolher aqui, ó, sem preenchimento. Pronto. Inclusive, esse total aqui embaixo não deve aparecer. Então eu clico nele, seleciono toda a legenda, clico mais uma vez e posso simplesmente deletar usando a tecla Delete do teclado. Vejam que ainda posso fazer mais algumas coisas nesse gráfico, como por exemplo tirar esse eixo Y, porque os valores estão aqui, não me interessa eles desse lado, posso tirar deletando, e também posso tirar essas linhas horizontais, que são as linhas de grade. Clico nelas, seleciono tudo e deleto. Pronto. Agora não tenho mais nem essas linhas, tá certo? O título do gráfico, posso simplesmente clicar aqui e digitar um título no lugar do que está aí, né? É só apagar tudo que está e digitar. Sei lá, podemos colocar como título ranking de vendas dos últimos 3 anos. Pronto. Clico fora. E olha só que legal que ficou o gráfico. Ó. Eu tenho aqui, por exemplo, no ano 2014, mais de 75 mil carros vendidos. Dentre estes, a que mais vendeu foi a Ford, com 35% de participação. No ano de 2015, eu tenho mais de 72 mil carros, quase 73 mil carros vendidos, e a maior participação ainda é da Ford, com 45%, tá vendo? Seguido aqui nesse caso da Volkswagen, como no ano anterior. E no ano de 2016, mais de 81 mil carros vendidos, e eu tenho, em primeiro lugar, a Volkswagen, com 44% de participação, seguida da GM, com 34%. Fica bem claro, né, a gente poder enxergar um gráfico desse jeito, que mostre o total e a participação de cada, neste caso, montadora. Tá certo, pessoal? Então, espero aí que tenham gostado, espero que fique clara a explicação para todos vocês. E qualquer dúvida que tiverem, podem me perguntar lá no post, eu vou colocar isso agora lá no Facebook ou no próprio YouTube. Tá bom, turma? Obrigado a todos, um bom final de tarde, um bom resto de domingo e fiquem com Deus.